partir dos 6, 7 anos de idade, eu me encantei primeiro com o aparelho, depois com a programação. Depois eu aliei esse encantamento do rádio ao esporte. Eu imaginava que ia ser locutor esportivo. Realizei esse sonho, fui para a Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan. Todo dia eu faço um jornal diferente. Todo dia você me assiste e assim a gente vai construindo a nossa relação. Veja os fatos que são notícia no Brasil e no mundo, agora no Jornal da Noite. Isso é uma vergonha. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite. Nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, os programas que já foram exibidos no YouTube. Você pode criticar, sugerir, participe. www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é um convidado que, além de eu não precisar apresentar, eu acho que é melhor inverter, porque eu praticamente não vou falar, só vou aprender hoje. Meu grande amigo e o excelente jornalista, Boris Casoy. Boris. Denis, muito obrigado por você ter aceito. Foi um prazer enorme. Boa noite. Muita satisfação em estar com vocês e com o meu amigo Denis. Boris, muito obrigado. E hoje o nosso telespectador vai ser brindado. Por quê? O Boris tem toda uma história do jornalismo brasileiro. Ele participou ativamente desde fases do Collor, antes do Collor, do Passando a Limpo o Brasil, etc., com quem eu tive um enorme prazer de trabalhar durante 5 anos e que mantemos uma amizade até hoje. Boris, direto ao assunto, como está hoje o jornalismo brasileiro? Eu acho que o jornalismo brasileiro é um jornalismo de categoria internacional. É muito difícil você falar num jornalismo, porque o jornalismo é diversificado, tem diversos níveis, tem diversos locais. Ele depende muito das fontes econômicas que o sustentam. Mas eu diria que o grande jornalismo, as emissoras de televisão que estão aí liderando audiências, e algumas até que não lideram, mas têm um bom jornalismo, e as emissoras de rádio formam um conjunto, aquelas que têm um jornalismo, que desejam e têm um jornalismo bem encaminhado, apresentam uma qualidade de nível internacional e muitas vezes até superam a qualidade norte-americana e europeia. Claro que a gente tem algumas características, nós damos muita ênfase à forma em vez de dar ênfase ao conteúdo. Isso é um vício que já vem de há muito tempo, então existe até um conceito, que eu me divirto com esse conceito, que é: se você tiver uma boa notícia ou uma boa imagem, dê a boa imagem. Os jornais não compactuam disso. Mas a televisão vai mais ou menos por aí. A televisão gosta muito disso. A televisão gosta da emoção, acha que uma briga na Coreia do Sul é mais importante que um fato construtivo aqui. E agora apareceram contestações, essa juventude que aí tem a cobertura ninja desses eventos aí de protestos. Então acho que tudo isso é um arroubo. A cobertura ninja chama as grandes emissoras de rádio e televisão, a chamada grande imprensa, de imprensa burguesa, com uma razão ideológica, que acha que as nossas coberturas são coberturas impregnadas pelos interesses dos patrões, dos donos da empresa, e você, Denis, sabe que isso não é verdade. Nós sempre agimos com a mais absoluta independência. Claro que a gente falha, mas sempre procura dar tudo e sempre procura cobrir de todos os ângulos, dando oportunidade às pessoas, até aquelas com quem a empresa ou eu ou o jornalista pessoalmente não concorde, dando a palavra a essas pessoas. Eu acho por isso que nós temos um jornalismo
sempre repito, na grande imprensa de muito bom nível. Boris, uma coisa que nós passamos um tempo atrás foi uma tentativa, vamos assim dizer, de ter um policiamento sobre a mídia, sobre a parte jornalística. Por parte, veio primeiro de alguns órgãos reguladores, depois, não é bem assim, vocês entenderam errado, vai funcionar de tal forma. Para mim, eu acho que a imprensa livre é como uma mulher, está grávida ou não está grávida, ou a imprensa é livre ou não é livre. Você acha que isso daí foi uma tentativa de ter algum controle sobre o jornalismo, sobre a imprensa, sobre a mídia, algo intimidador, que ainda bem que não vingou? E qual o reflexo disso para a sociedade? Eu acho que na sua formulação tem uma pequena observação, Denis. Isso não aconteceu, isso continua acontecendo. Quer dizer, essa tentativa de controlar a imprensa é permanente. Ela tem um fundo ideológico, ela acha que a imprensa livre, os que pensam, os que não têm vontade de um controle autoritário e ditatorial, eles acham que a imprensa livre não desempenha um papel patriótico. Esse é o pessoal ingênuo, acha, não, vocês, os 2 ministros brigaram e vocês deram, eu ouvi muita reclamação assim, vocês deram cobertura a isso, e é muito ruim, isso não constrói. Mas vem cá, eles brigaram na frente das câmeras. Mas quando você coloca uma câmera, todo mundo assume posições radicais. Mas o grande objetivo é realmente o controle da imprensa, como existe na Bolívia, como existe muito mais em Cuba, na Venezuela. A Argentina está tentando esse tipo de problemas terríveis lá com o Grupo Clarim. O Grupo Clarim, perseguições. É uma maneira de se assenhorear de um ponto da democracia, um ponto do Estado que incomoda o poder, que denuncia, que critica. Eu me lembro muito bem que o PT sempre foi apoiado pela imprensa, o crescimento do Lula. Mas é isso que eu ia te falar, né? Às vezes as pessoas reclamam, se não tivesse uma imprensa livre lá atrás para dar voz a eles, não teria isso sido de todos eleito. os partidos, É não teria aparecido. Ele assume o poder e, na verdade, resolve pôr em prática esse tipo de coisa. Ele diz que não. Eu perguntei uma vez, numa entrevista na Band, feita no Palácio para ele diretamente, sobre o projeto que ele mandou com o controle da imprensa, com um tribunal para julgar, um tribunal que era inicialmente formado pela Federação Nacional dos Jornalistas para julgar os excessos. Conteúdo. Como? Os excessos, né? Que eles encaravam como excesso. Isso é... Mas excesso em imprensa livre é um negócio meio complicado. Então, ele disse que não, que tinha sido uma experiência, que era uma proposta para análise, para colocar o tema em discussão. Você vê que ainda hoje, e é muito interessante, quando acontece um fato desfavorável a determinadas alas do PT, e o julgamento do Mensalão, a cobertura do julgamento do Mensalão desses fatos, sempre volta a onda do controle da imprensa. Já não é mais controle, agora tem um outro nome, é democratização dos meios de imprensa. Não é mais regulamentação, mudou. Agora, a presidente Dilma tem se mostrado, mesmo dentro do PT, ela tem se mostrado absolutamente contrária a isso, graças a Deus. Quer dizer, que ela tenha consciência do trabalho que a imprensa, às vezes que as pessoas não gostam, às vezes desagradável, às vezes erra, procura se corrigir, mas eu acho que tem um trabalho para a democracia, um trabalho importante que não pode ser desprezado. Agora, comete erros, comete desatinos, mas esses erros e desatinos, injustiças, não podem justificar esse tal controle dos meios de comunicação. Eu acho que na medida em que a gente colocar em prática esse tipo de controle, nós estaremos, de alguma maneira, cortando um pedaço da democracia brasileira. Eu acho que a liberdade de imprensa é um ariete, é uma das fontes principais, como o Congresso, como a Justiça, uma das instituições principais que um país democrático
deve ter. Se somos uma democracia perfeita, ainda não somos, a democracia brasileira é cheia de aperfeiçoa defeitos, também? mas No dia a a dia. imprensa livre, a imprensa sem freios estatais, ela é, repito, uma ponta de lança da democracia. E um detalhe que passa desapercebido, né, Boris? Eu cheguei a falar isso em Brasília várias vezes, em reuniões sobre o assunto. Eles tratam de uma forma como se não existisse a regulamentação. E existe. Porque se você... Não é a regulamentação que Não eles deles, querem. é uma regulamentação de lei. Se você ultrapassa a linha, se você atribui a alguém um fato criminoso sem prova, jornalisticamente ou não, você vai ser punido. Você vai ser punido pela justiça. Pela justiça, por um já instrumento existe. do Estado, pela justiça, não pelo poder executivo, que é discricionário, que é partidário. Lógico. Você, agora, você transferir para a mão do poder executivo Essa vigilância, esse essa controle. vigilância. Não, e realmente você usou a palavra vigilância. A vigilância que a imprensa exerce sobre o poder executivo incomoda. É muito incômodo. Então a solução mais simples é porque a desculpa é controle social sobre a imprensa. controle social, foi a expressão. Isso tem se você vai olhar o que é realmente, em última instância, é censura. Eles dizem que não, é censura. Claro que tem que ter alguma regulamentação, claro que tem que ter, e tem. Mas tem, é e isso que você eu tô pode falando, aperfeiçoar, mas não nessa direção de você, muitas vezes, nem se trata de mexer com o conteúdo, com o fundo, com a notícia, com o comentário, mas coloca a imprensa numa posição que ela fica de joelhos em relação ao poder. Possibilidade de cassação de emissoras rapidamente. Como infelizmente aconteceu na Venezuela. Venezuela, jornais, controle do papel, há várias maneiras de sufocar a imprensa livre, há várias maneiras. Isso não acontece. Agora você vê que tem esses dias no Guardian americano, com essas revelações, com essa história. Guardian inglês, The Guardian. Tem tudo isso agora, do governo inglês tentando segurar desesperadamente o material que pode vazar sobre espionagem, tudo isso. Tem gente que acha que isso não é patriótico. Agora, o compromisso com a imprensa não é o compromisso com o governo, é o compromisso com uma sociedade. E esse vazamento, que é ruim para o governo, provavelmente foi muito bom para a sociedade americana, está fazendo a sociedade americana refletir até que ponto o terrorismo pode, ou a desculpa sobre o terrorismo, pode levar a uma sociedade libertária. Agora eu estou vendo que a sociedade inglesa também está estranhando. Quer dizer, em nome da luta contra o terrorismo, você admite tudo, inclusive alguns golpes contra a própria democracia, que eles têm tanto orgulho. Exatamente. E às vezes a gente escuta, né, uma coisa que para mim é totalmente incoerente. Eu escutava às vezes alegações desse tipo. Olha, mas se você der voz a isso, se o seu jornalismo falar sobre isso, é muito ruim para o país. Eu falo, mas poxa, é ruim o quê? Se apurar um escândalo? Eu acho que é maravilhoso se apurar um escândalo. Nós tivemos episódios como Exatamente. esse, ouvimos isso juntos. Não, mas isso é ruim para o país. Não, não é ruim, não. Se errou, é ótimo se apurar e vai Ele fala, não, mas lá fora, a imagem do Brasil lá fora vai ser de um país que descobre alguma coisa errada, a imprensa denuncia, apura e se precisar punir, vai punir. A desculpa vai ser ruim para o país, não contribui, são umas frases assim, o que a população vai ganhar com isso? Não vai mais acontecer, estamos tomando já tomamos as providências. Então, eu acho que o compromisso do jornalista e da imprensa não é com o governo, não é com ninguém nem com nada, é com a sociedade, é com o seu telespectador, com o seu leitor, com o seu ouvinte. Eu tenho por base isso. Quem é o meu cliente? Quando eu estou na frente da câmera, ou estou falando no rádio, ou estou escrevendo no jornal, eu sempre penso, quem é meu cliente? Meu cliente é o meu leitor, meu telespectador e o meu ouvinte. Não tem outro cliente. Esse é que é o seu compromisso com ele. Se a empresa
me franqueia o microfone, uma página de jornal ou uma câmera, é para exercer esse tipo de vigilância profissional. Tem uma coisa, tem maneiras de dizer tudo isso. Aliás, eu vinha refletindo sobre esse embate entre o Joaquim Barbosa e o Lewandowski, sobre o Joaquim Barbosa ter falado que o Lewandowski estava fazendo chicana, todo esse processo ruim que aconteceu no Supremo. Então, alguém analisou o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, e disse o seguinte: olha, ele acerta no conteúdo, mas erra na forma. É verdade. Então, tem uma forma de você dizer as coisas de maneira não ofensiva. Às vezes a gente quer explodir, mas tem uma forma. Quando você perde os limites dessa forma, realmente é ruim. Mas isso é corrigido, tem a justiça para isso. Exatamente, já a existe. justiça demora, vamos tentar ajustar. Não, e não é só penalizado o veículo civilmente, e às vezes pode ser penalizado o jornalista criminalmente. Essa figura já existe. Não, existe. Ultrapassou o limite, a empresa pode sofrer uma ação de reparação de danos monetária e que o jornalista pode sofrer um processo criminal. Agora, tem uma novidade na imprensa que está mudando o panorama das fontes econômicas, que é a internet. Esse é um fenômeno. Quer né? dizer, a internet é um fenômeno novo, é uma plataforma nova, a velocidade de crescimento econômico da internet é muito maior do que se imaginava, o crescimento técnico é muito grande nesse instante, tem muita gente assistindo esse programa pela internet. Sim. Há 5, 6 anos atrás isso era impossível, a velocidade é muito grande, as verbas Estão migrando. estão sendo realocadas, migrando. Então, nós estamos num momento muito de transição, estamos no olho do furacão da transição. E tem muita gente que busca regulamentar a internet. Eu tenho medo. Jornalista que comete crime com injúria, calúnia e difamação na internet tem o respectivo processo na justiça, e empresa que comete o dano moral contra uma pessoa também pode ser punida na internet. O que não se tem ainda é quanto tempo o provedor deve guardar as gravações, todo esse aparato técnico que sustenta o conteúdo. Mas eu acho que o conteúdo não dá para mexer. Ele é libertário, tem que ser libertário, mas com responsabilidade. Tem gente na internet que acha que não, que vale tudo, e ela tem servido livre, muito né? para calúnia, injúria e difamação, mas está cada vez mais fácil você identificar as pessoas e punir. Então, tem que ter meios para isso. Agora, regulamentar a liberdade, e a liberdade de você ter o seu canal. Antigamente, os canais de comunicação eram restritos a algumas pessoas, Muito agora não. restritos. Agora, se você, telespectador, quiser ter o seu canal na internet, você cria. E tem o mesmo efeito do canal que a Igreja Mundial tem, que grandes redes abertas que a têm. Rede Band, que a Globo tem, depende do seu talento. E tem um limite do que se pode fazer em termos de investimento, mas você pode se Eu expressar. estava comentando isso ontem não, em Brasília, essa semana. Hoje, às vezes, você pega pessoas que têm 800 mil seguidores no Twitter. Imagina, Boris, há 30 anos atrás, para você fazer uma mensagem chegar a 800 mil pessoas. Você ia ter que fazer Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rádio AM, Rádio FM, uma TV aberta, para atingir essas 800 mil pessoas. E hoje, ele vai lá, vai digitar alguma coisinha, ele atingiu os seguidores, 800 mil pessoas, é muita gente. Isso daí é viral, né? A coisa espalha e vai embora. Agora, também tem muito... Às vezes a pessoa tem um contato só via Twitter e já conta como seguidor definitivo. Então precisa tomar cuidado também Como é feito com esse esses cadastro, exageros. né? Essas manifestações de rua que nós estamos assistindo têm muito a ver com a internet. Como? Você falou há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, se você quisesse promover uma manifestação de rua, uma manifestação de uma igreja evangélica, das igrejas evangélicas,
Se você quisesse promover, você tinha que falar muito dentro da igreja, que já é uma entidade organizada e hierarquizada. Mas mover pessoas para protesto na rua era muito difícil. Os sindicatos podiam fazer isso. Era mais ou menos uma coisa monopolizada por igrejas, sindicatos, etc. Hoje, essa garotada, para o bem ou para o mal, Não, é fácil. faz até torcidas que vão brigar, Marcam briga. marcam pela... Quer dizer, a capacidade de mobilização é muito grande, para o bem e para o mal. Eu entrevistei aqui um tempo atrás o Durso, um abraço, Durso, ex-presidente da OAB, e a gente estava fazendo assim uma simulação. Você imagina as diretas já com a internet? Teria sido uma loucura, uma movimentação de... Sem ter internet, já se reunia 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas na praça. Você imagina com a internet hoje em dia, essa mobilização em rede social? E depois é imediata, né? Você transmite hoje e tem o resultado amanhã. É como se você mobilizasse uma rede nacional de emissoras de rádio e televisão. É muito forte. Então, eu acho que essa transição, eu queria estar vivo para ver aonde vai levar. Se é que não aparece um novo meio de comunicação que a gente nem imagina hoje. Agora eu não imaginava a internet. Eu acho que nem ninguém imaginava. A internet ela nasceu por acaso. Não tem. Ela nasceu por acaso. Então agora você. E também outras coisas. Você já tem hoje a transmissão de e-mail 3D, você pode criar objetos. É um negócio fantástico. Ninguém sabe onde vai parar. Fantástico. Eu acho que sempre quando você avança, tem uma tendência de brecar, de frear e tal. Eu tenho medo. Você sempre é avesso à novidade, né? Você olha, pô, o que isso daqui? Vamos entender o que é isso daqui. Não, mas eu acho que tem gente querendo frear mesmo. Não, sim, sem dúvida. Porque é perigoso. Claro. Você perde o controle. Você perde o controle. O Estado, eu digo o Estado como país, né, perde o controle, cada vez menos controle. E o Estado não gosta disso. O Estado quer fiscalizar a vida das pessoas. E as pessoas têm que saber os seus limites e elas têm que ser contidas pela lei nos seus limites. Eu acho essas manifestações que estão acontecendo perfeitas, mas eu não vejo com que direito 20 indivíduos param uma estrada como a Rio-São Paulo via Dutra por 8 horas. Lógico. Que história é essa? Qual o prejuízo causado ali? Ninguém discute o mérito, mas... eu discuto o mérito, sim, eu discuto o mérito. Não, o que eu digo assim, ninguém discute o direito da pessoa se manifestar, mas você não pode atrapalhar a vida dos outros. Quer dizer, o direito da pessoa termina quando começa o outro direito. Que história é essa? E cada um deve saber disso. Não deve ser uma imposição da lei. Os governos estão acovardados. Os governos estão acovardados. Se você disser, olha, a polícia tem que agir, tirar esse pessoal que quis invadir o Sírio-Libanês e tirar uma pessoa da ambulância. Que loucura. Tem que invadir, a polícia tem que reprimir. A polícia representa o Estado de Direito, representa a democracia, vai lá e segura esse pessoal. Sempre vai aparecer alguém que diz, fascista, nazista, reprimiu. Agora, se fosse ele que estivesse morrendo na ambulância, não, ele ia ter essa mesma opinião? Como essa ideia de jirico, de invadir um hospital? Qual era o pretexto? É um hospital que atende gente rica. É uma coisa... Quer dizer, depois se ficou sabendo que tentaram tirar um doente de uma ambulância que entrava, que saía do hospital. Uma loucura, quer dizer, tudo isso, esse tipo de manifestação violenta, não, é uma demonstração pacífica. Não. Como pacífica? Como nós vimos policiais invadindo o plenário da Câmara, que é uma espécie de sacrário da democracia. Invadiram lá policiais e bombeiros que têm que cuidar da ordem, os policiais cultivando a desordem e os bombeiros pondo fogo. Quer dizer, isso tudo não pode. Isso tudo não pode. A sociedade tem... A democracia presume limites. Isso não é meu. Isso não é meu. Agora, precisa dizer isso. As pessoas não têm coragem. São acovardadas. Direitista, fascista. Como?
Porque isso, pelo que a gente nota, que virou politicamente incorreto. Ah, você não, falar não isso, pode. né? Você tem que... Você expressar a tua opinião, ou de repente defender um ponto de vista. Não, não fale isso que é politicamente incorreto. Não, peraí. Você precisa analisar o contexto, ver até onde a pessoa vai, qual é o limite da atuação dela. Não é por uma liberdade que você vai poder fazer o que você bem entende na hora que e você você entende, tem que prejudicando cultivar as pessoas. também podemos ter opiniões divergentes. Sem dúvida, a Nem por democracia isso eu não é vou isso. te deixar entrar num lugar ou vou atirar pedras que você tem opinião diferente. Defenda a sua opinião. Porque esse também é o começo, né, do regime totalitário. Não, é uma manifestação. Tem que tomar cuidado. Isso é feito em nome do direito de expressão. O cara faz, não, é o direito de protestar, o direito de expressão, a liberdade de expressão, e eles acabam usando exatamente o método de calar os outros. Olha, eu não concordo nem um pouco com as posições do pastor, deputado Feliciano. Eu não concordo com as posições. Eu acho que são, na acepção da palavra, discutíveis, são respeitáveis, fundadas. Mas a pessoa dele ser achincalhada dentro de um avião por dois moleques, que história é essa? Onde é que nós estamos? Ele tem que discutir, tem que ter o direito de discutir, de divergir e de exercer a sua posição de cidadão e de ser respeitado. Agora, existe uma divergência na sociedade brasileira muito forte. Posso não gostar dos métodos que ele usa, agora, não, vivemos uma democracia, ele tem que ser respeitado, não pode ser apedrejado. Que história é essa? Onde é que nós estamos? Começa a ter um processo perigoso. Né? Não, muito perigoso. Um processo fascista. Eu disse outro dia na Band que Mussolini, nesses dias dessa violência, deve estar feliz na tumba, deve estar vibrando lá, porque está voltando. Olha, começam os regimes totalitários. Né? Não pode. Quando se extrapola o direito, a liberdade, a expressão, se dá entrada desse tipo de regime. Não pode. Isso não é só a lei. Cada um de nós tem que saber disso. Cada um de nós. Eu tenho certeza que você apedrejado por estar falando tudo isso. Mas tem que falar. Mas é um direito seu falar. Tem que falar, não. Tem que falar. As pessoas têm que saber. Porque hoje em dia, gozado, você não pode mais ter... Se o teu ponto de vista for contrário a uma corrente, que até minoritária, muitas vezes minoritária, você perde toda a credibilidade. Não, mas ele foi falar... Ué, mas não é o direito da pessoa falar aquilo? Claro eu não que posso é. mais falar nada? Se eu não concordo com uma situação, eu tenho que ficar quieto porque é politicamente incorreto? Não, especialmente no debate político e tudo isso. Esse politicamente correto também me irrita um pouco, viu? Porque uma expressão... um bruto exagero, acaba com a criatividade do Exatamente. mundo. É um bruto exagero, mas isso é um outro capítulo, fica um pouco para o reino do humorismo, viu? Coisas muito gozadas. Agora vamos falar um pouco do Boris. Eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos com o Boris e sei de algumas coisas que queria passar para vocês. O Boris, como ele começou? Queria que você falasse um pouquinho. Como é que você começou a sua carreira no jornalismo? Foi no rádio, foi em jornal? O que você já passou nesse tempo? As experiências boas, as ruins que você teve? E como você encara daqui para frente, até com esse avanço? Como você começou no jornalismo, Boris? Olha, eu comecei aos 15 anos, num teste numa emissora que não existe mais, a Rádio Piratininga. Eu fazia plantão esportivo de futebol, enquanto a rádio transmitia corrida de cavalo, turf. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Essa rádio foi extinta. Depois eu passei para uma rádio da comunidade japonesa, a Rádio Santo Amaro, onde eu fui o titular de esportes. Irradiei futebol, boxe, luta livre e tal. E depois fui para a PAN, para a Rádio Pan-Americana, atual Jovem Pan, onde eu também transmiti futebol. Quer dizer, o meu início de carreira se deu através do esporte. É um bom início, porque não presume tantos perigos para o jornalista. Você pode errar. Você dizer que um jogador jogou mal ou bem é uma coisa, você falar da Dilma é outra. Tá certo? Então, e minha vontade de trabalhar especialmente em rádio começou porque eu era um menino muito magro, é verdade. Eu era um menino, eu tive pólio, praticamente não andei até 9 anos, era um saci. Ouvia muito rádio por causa disso. E mais ou menos aos 8, 9 anos, o meu pai enxergava mal, ele trazia jornal para casa e eu punha no chão, eu ia lendo a manchete e ele pedia
para eu ler os textos. E eu ia lendo os textos, às vezes eu não entendia, ele me explicava. Então, eu fui criando gosto pela notícia. Mas nesse exercício eu me orgulhava muito, eu me considerava muito importante, porque meu pai queria que eu lesse as notícias para ele. Pô, eu tinha um grande prazer. Você já ia assimilando o conteúdo. À noite ele pediu para eu sintonizar a BBC, isso depois da Segunda Guerra, logo depois, a BBC, de Londres, que transmitiu um boletim em português para o Brasil, e ele ouviu o Repórter Esso no rádio, O famoso Repórter que Esso. era o maior silêncio em casa, não podia, nem as moscas podiam voar, porque era um total silêncio na hora da BBC, dava aquelas badaladas do Big Bang e tal. E eu fiz esse teste da Rádio Piratininga, eu queria ir para a rádio. Daí foi, eu achava, minha mãe achava, não é? Era horrorizada, eles achavam que a profissão de jornalista e radialista era muito ruim. Naquela época não se vivia bem, era um bico, e que era mal frequentada, não era verdade, que era um reduto boêmio, era um pouco verdade. E aí eu fui fazer direito. Fiz até o 5º ano, entrei em segundo lugar numa case, fiz até o 2º ano, até o 5º ano e acabei abandonando. Depois mudei para a Rádio Eldorado, onde eu fui falar doce, era uma outra Rádio Eldorado, onde se falava doce, que era uma rádio que não identificava, era uma rádio toda cheia de elitismo, né? Elitismo no bom sentido, música clássica. Rádio mais sofisticada. Ela mudou muito. Eldorado era praticamente música clássica. Não, e tinha música popular brasileira, tinha muita música clássica, tinha muita música popular brasileira diferenciada, música francesa. Era uma rádio dirigida à classe A, classe econômica A, e uma emissora, digamos, mais intelectualizada. Tinha ópera. Da Rádio Eldorado eu fui para uma assessoria de imprensa, de um secretário da Agricultura, Herbert Levy. Ele saiu em 68, eu fiquei. Antônio Rodrigues Filho, que depois foi vice-governador, ministro da Agricultura, Cirne Lima, secretário de imprensa. Fui secretário de imprensa do prefeito de São Paulo, me orgulho muito, Figueiredo Ferraz, José Carlos de Figueiredo Ferraz, saudoso, um excelente grande prefeito. E depois fui para a Folha. Fui para a Folha, onde eu fui editor de política, editor-chefe. Fui totalmente inexperiente para o cargo, não aguentei, deixei o cargo, fiquei alguns tempos na Fundação Álvares Penteado como diretor cultural e, a convite também do meu saudoso amigo Otávio Frias de Oliveira, voltei para a Folha para fazer o painel, que era uma sessão, que era aquela sessão. Muito gostoso de mim. E a Folha teve um problema político grave com o regime militar e eu assumi a direção no lugar do Cláudio Abramo, do saudoso Cláudio Abramo. Eu fiquei 8 anos nessa função. Depois voltei mais 4 para o painel, depois fui convidado para ir para o SBT Record, Record TV JB, que durou 6 meses, TV JB Band. E eis-me com 25 anos de televisão e acho que já 50 e poucos, quase 60 anos de jornalismo. Eu estou com 72. Vamos lá numa pergunta objetiva. Dos 3, qual o mais gostoso de fazer? Jornal, rádio ou TV? Eu gosto de todos. Cada um tem o seu sabor. O rádio tem um imediatismo maior que da televisão, uma resposta muito rápida. A televisão mostra com muito mais detalhes a realidade. Também tem uma resposta rápida. E a imprensa escrita vai a uma profundidade que o rádio e a televisão não alcançam. Fazer os 3, eu tenho grande prazer em fazer. Eu não sei qual dos 3 eu gosto, mas eu gosto dos 3. Eu não senti nenhuma diferença. Claro que na televisão você tem uma entrega física, no rádio menos,
no jornal muito menos, mas você tem que escrever melhor e tudo isso. O noticiário de rádio e televisão não é tão profundo, nem a análise é tão profunda como de um jornal escrito. Em compensação, tem esse imediatismo e, digamos, o colorido da imagem, né? Esse acrescentar da imagem. Mas eu gosto de todos eles. Denis, realmente, de vez em quando eu mesmo penso. Se eu passar hoje, depois de ter experimentado o ciclo todo, que eu acho que é uma dádiva, né? Maravilhoso. Eu ter feito esse ciclo fases, todo. né? E se você me perguntar para onde você quer ir, eu gostaria de ir se você tivesse que recomeçar. Eu iria para qualquer um deles. Cada um tem o seu gosto, para quem gosta. Para quem gosta. Jornalismo, o pessoal que está vendo imagina que jornalismo é uma grande aventura, todo mundo vai ser um grande âncora. Famoso. Não é assim. Não é assim. Tem muito suor, muita luta, muito denodo, muito aprendizado, muito tempo dedicado. Quem imagina que vai ter glamour e que não é assim, isso que eu costumo dizer para a garotada. Toma cuidado. É que o começo é complicado. O começo é complicado, é uma profissão... Agora tem campos maiores. Você tem já a internet, você pode investir em você mesmo. Agora, para quem gosta, realmente é um prato cheio. Aliás, eu acho que as profissões que a gente deve escolher, a profissão que a gente deve escolher é a profissão que a gente gosta. E conhecer bem o tema. Gosta, vai... Agora, o jornalismo me deu muito prazer, viu, Denis? O jornalismo me deu muito prazer, eu gosto. Eu vou para diante da câmera e entro na redação como se fosse o meu primeiro dia. Aquele entusiasmo, aquela pegada. Eu não perdi o entusiasmo. Mesmo quando, como qualquer ser humano, eu chego um pouco enfastiado, cansado, quando eu chego na redação, eu me acendo e tal, eu gosto, mergulho, esqueço tudo. Tá? Enquanto muita gente bebe, toma droga para esquecer, eu vou para a redação e trabalho, realmente saio muito gratificado, Eu já pensei em outras profissões, dou volta, resvalho em alguma coisa, mas no jornalismo que eu me realizei. Boris, você acha que com essa evolução da internet, das mídias alternativas, você acha que as grandes empresas começam a perder peso? Vamos falar jornalisticamente. Voltando lá, 30 anos atrás, podemos citar o nome, todo mundo esperava o Jornal Nacional às 8 da noite, e quem não assistia só ia ter informação no outro dia ou no rádio, ou no jornal no outro dia que vinha às 6 da manhã. Hoje a pessoa tem informação o dia inteiro, ela acessa sites dos próprios jornais, da TV, a TV tem mais horas de jornalismo. Uma coisa que não esquecemos, TV a cabo, nessa mudança de plataforma, também. Que a gente analisou, que eu incluí a internet, esqueci de incluir a TV a cabo. Satélite, apaga, né? TV paga, vamos assim dizer. Mas você acha que essa mídia alternativa, ela vai enfraquecer um pouco a grande mídia hoje implantada, o poder de uma rede grande, a rede aberta de jornalismo? Porque a pessoa vai assistir o jornal, mas também se ela não assistir, ela tem outra fonte de informação. Olha, eu estou entre a dúvida, mas eu acho matematicamente fatal. Eu acho que as emissoras a cabo, que no Brasil se desenvolveram rapidamente, o mercado não tinha estatura econômica para comprar TV a cabo. A TV a cabo baixou, para uma pessoa comprar, baixou o preço, aumentou a concorrência e a população aumentou o seu poder aquisitivo. Então, é uma explosão. Daí você vai partir para a segmentação. Então, as emissoras já estão perdendo audiência. Eu não sei, realmente eu não consigo. Eu acho que a audiência está se dividindo. Dividindo, exatamente. E, portanto, as verbas publicitárias também, né, que são o alimento delas. Também nos Estados Unidos esse fenômeno vem acontecendo. Vem acontecendo há mais anos. O percentual destinado à internet na mídia americana cresceu assustadoramente. Agora, os custos de uma televisão aberta são muito grandes, as pessoas estão indo muito para
produções independentes, está mudando o perfil. Eu acho que as emissoras, grandes redes abertas, vão ter que usar muito a criatividade, se bem que elas também estão no cabo e elas também estão na internet. Eu acho que passa pelo conteúdo, né, Boris? Quem tiver um conteúdo bom, o pessoal vai procurar. Acabou, isso é definitivo, acabou, nós somos uma rede de televisão, nós somos uma cadeia de jornais. Agora, as pessoas são provedores de conteúdo. Exatamente. Quem for provedor de conteúdo e o profissional que for conteúdo estão, pelo menos, na linha do que se imagina para onde caminha a mídia. Agora, não sei se de repente aparece aí um outro instrumento. O jornal impresso foi terrível, né? Foi um dano no jornal impresso com a internet que hoje esses grupos recentemente foi vendido nos Estados Unidos o Washington Post, que era uma coisa inimaginável 20, 30 anos atrás. Mas aqui, na verdade, e vendido por um valor irrisório. Os jornais também, eles como um todo, só não tem papel, estão migrando para a internet. Aqui você já tem Folha, Globo, Estado, Veja, na internet. Você acessa pelo teu instrumento lá, computador, laptop. Telefone, smartphone, hoje em dia a informação chega. É naquilo que eu disse antes, aquele bojo da mudança. Estamos na mudança. Mas a tendência é, voltando às grandes redes, a tendência é que as grandes redes vão ter que dividir, vão ter que usar muito criatividade para enfrentar a segmentação. Se você tivesse que escolher 3 fatos que te marcaram na sua carreira de vários anos no jornalismo, os 3 principais, aqueles que realmente você falou, poxa, não imaginei que eu pudesse participar como eu estou participando disso daqui. O que te marcou nesses 50 e poucos anos de jornalismo? Olha, deles são muitas coisas. Essa história de que jornalista não se emociona não é verdade. Uma coisa que me emocionou muito, talvez além do que eu imaginava, foi a morte do presidente Tancredo Neves, com quem eu tinha um bom relacionamento, eu diria que era uma boa fonte de informações, com quem eu trocava especialmente ideias. Um outro fato que me marcou muito foi todo o processo de impeachment do ex-presidente Collor, que depois eu acabei percebendo que hoje ele, ante os fatos que a gente tem assistido, hoje ele seria tranquilamente canonizado. A coisa, 20 anos atrás, a situação era diferente, né? E outra coisa, que aí foi uma emoção muito pessoal, foi assistir à criação da vacina contra a poliomielite. A vacina, primeiro a Salk e depois a CM. Eu fui vítima da polio, ficaram poucos resquícios, mas eu ainda manco um pouco. Mas eu sei o que sofre uma criança que teve polio. Por isso eu sempre recomendo que pais levem os seus filhos ou crianças pelas quais são responsáveis para vacinar. É criminoso quem não vacina a criança. Então, esse fato, e conhecer o Sabin de perto, tudo, me emocionou muito pela grandeza científica, pela realização, né, e pelo que eles deixaram de bondade e de evolução da humanidade, de evitar que as crianças fossem afetadas por um mal que marca definitivamente uma pessoa. Que hoje pode ser evitado tranquilamente. Que hoje pai e mãe que não levam criança para vacinar são criminosos, né? Então, eu diria, devem ter outros fatos. Às vezes é que te ocorre de primeiro. Estamos fazendo um papo informal, eu tinha esquecido dessa coisa, imagina, da TV a cabo. E, Boris, política, vamos um pouquinho nessa parte aí, você faz um jornalismo político de talento, de qualidade, de imparcialidade. Como você enxerga a política brasileira atualmente? Porque a gente vê, tem 2 correntes, né? Fala, olha, nunca teve tanta corrupção no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem a outra corrente que fala o seguinte, não é bem isso, é que agora está se apurando mais, está se divulgando mais. Mas para você acha que, usando uma linguagem bem coloquial,
político brasileiro está melhor ou pior? Eu acho que está pior. Pior. Pior do que o passado. Não por questão de corrupção, mas por questão de preparo. Eu acho que os sistemas de escolha, especialmente da Câmara, Senado, câmaras municipais e assembleias legislativas, o sistema de escolha é falho. Poucos de nós lembramos em quem a gente votou para senador, Não, deputado pesquisas federal. recentes em São Paulo, eu divulguei isso no programa lembra? agora, 70% da população não lembra em quem votou para deputado federal e estadual. Então, eu acho que existe, e essas manifestações mostraram isso, uma distância muito grande entre o que a população quer e precisa e entre o que o parlamento, os parlamentos municipais, estaduais, federais oferecem. Isso eu acho muito grave. E também eu me assusto com o nível intelectual, ético e moral dos parlamentares. Muitos deles talvez tenham tem que medir as palavras aqui, senão eu vou ser processado. Muitos deles talvez tenham procurado o parlamento pelo balcão de negócios que dizem que é, e nós vimos que já foi e muitas vezes é um balcão de negócios. Então, quando falo em reforma política, precisa da reforma política. Eu pergunto, qual a reforma política? De repente vem uma pior. Acho que a reforma política tem que transformar o país, basicamente, tem que buscar o voto distrital. O Brasil é um dos 2 ou 3 países do mundo que ainda não tem voto distrital, porque aí eu vou saber em quem eu votei. E nós vamos exigir do nosso candidato que venceu. É uma maneira de democratizar e de baratear as eleições. As eleições são caras, as pessoas se comprometem, se corrompem. Gastam Isso não quer muito dizer dinheiro em deles, campanha. que cada um não devia saber de onde ele podia. Quer dizer, é muito fácil dizer, não, eu me corrompi porque a campanha era muito cara, aí eu me vendi para a indústria. Você entra sabendo, você já Claro, sabe. tá sabendo. A regra do jogo você já conhece. Essa história de culpar também não, tinha que ter limite. Mas todo esse ambiente ruim afasta pessoas competentes, capazes do exercício da política. Mas não passa um pouco aí pela cidadania, Boris? Porque eu acho que também a gente reclama, fala, mas quem colocou esse pessoal lá foi a gente. A opção que dão é muito ruim. Mas então pelo menos você tem que cobrar de que você colocou, mas você não vai pode cobrar ficar quieto. Olha o que está acontecendo, você viu? A explosão é isso, Denis. Essa explosão é isso. Como é que você vai cobrar? Como é que você vai cobrar? Criando mecanismos para tirar o mandato de quem não corresponder, que é o recall. Exatamente. Não correspondeu, eu tiro o mandato. Senão, vou ficar gritando e berrando. Essas manifestações de rua, que tem várias razões, ninguém dá. Uma dessas razões é a distância muito grande. A população quer segurança, não tem, quer saúde, não tem, quer escola, não tem, creche, não tem. Pô, onde é que nós estamos? Aí vai fazer o trem-bala. E vai gastar bilhões em estádios que daqui 2, 3 anos vão estar abandonados. Esses estádios, né? Porra, peraí, as pessoas... Quando eu vi as fotos dos estádios que iam ser inaugurados, realmente eu tive... E você lembra de uma fila de pronto-socorro? Gente morrendo no corredor. Que história é essa? Recentemente, uma mulher dando à luz num corredor e do lado dela, estourou a bolsa, do lado dela um paciente deitado, também que não tinha lugar para os dois no corredor. Essa distância entre o político e a população é muito grande. Precisa reduzir. A população vota no que é colocado para ela. Se você tiver lá 2, 3, 4, 5 candidatos no teu... Você vai cobrar dele no teu distrito, você vai cobrar dele. E se ele não funcionar direito, você usa o recall. Os políticos vão ter medo de fazer tudo isso. Você usa o recall, que é caçar a população, caçar o político que
não correspondeu. Hoje todo mundo promete tudo. O cara promete, você olha, tem o orçamento da NASA para fazer. Vou fazer, tá bom, mas e a verba? Não, isso daí, chegando lá, a gente vai dar um jeito. Então, eu acho que, eu não sei se o que aconteceu vai resolver os problemas. Ainda tem muita coisa para acontecer. Dizem que o 7 de setembro aí vai ser, eu não sei, mas eu acho que há uma tendência cada vez maior de explosão. E esse sumiço? Porque uma coisa que eu notei aqui, falei com várias pessoas sobre esse assunto, os políticos mesmo estão se fingindo de morto, né? Ninguém assumiu responsabilidade de nada. Está todo mundo assistindo, não, mas isso é do ônibus, não, isso é estadual, isso é federal, isso daí é da saúde. Mas ninguém veio a público meio, vamos dar uma satisfação. Quando fala como se fosse o outro. O outro, exatamente. A minha parte é só essa, eu estou resolvendo, mas lá, aí chega o outro e fala, não, mas não é bem assim. O cara que não sei quer perder quê. voto, né? Ele não vai se vincular. A gente tem grandes políticos aí que já exerceram cargos de primeiro nível na República que desapareceram com isso e não se manifestaram. Está todo mundo fingindo de morto Todo na mundo, história. né? Não se manifestaram porque ficaram medo de falar a favor e muito mais de falar contra. E isso perde voto. Agora, vamos ver o que acontece nessas eleições. Isso que eu ia te perguntar, qual é o futuro, o horizonte que você vê da eleição de 2014? Renovação em massa ou não? A renovação sempre é esfriar. grande, viu, Denis? Sempre é mais de 60%. Eu não Mas sei tem gente falando em mais de 80% agora. não sei se dessa vez vai chegar a isso. E mexeu com o cenário da sucessão presidencial. Primeiro porque reduziu muito a possibilidade da presidente Dilma se reeleger em primeiro turno. Depois catapultou uma pessoa que mais ou menos tem identificações com essa juventude que protesta, que é a ex-ministra Marina Silva. Então, tem outros candidatos. Pode ter o Serra, pode ter o governador de Pernambuco, o Aécio Neves. Quer dizer, está muito dividido, está muito... Então, a gente Você acha que pode pintar uma surpresa, hein? A surpresa é o Lula ser candidato no lugar da Dilma. Eu acho que é uma possibilidade concreta. Se ela continuar caindo, o que não está acontecendo, ela subiu, e aí muita gente da oposição torce para que ela não suba muito, mas também não caia. Eu acho que o ex-presidente Lula é um candidato hoje imbatível. Eu acho, pelas pesquisas e tudo isso. Pode ser que na campanha ele perca todo esse capital que ele tem de votos. E o movimento Volta Lula dentro do PT é muito forte. E junto com o empresariado também. Porque ele atendia muito bem o empresariado, ele atendia muito bem... Chegou a ser até uma surpresa para muitos. Né? Ele conseguiu, às vezes tem um pouco de me engana que eu gosto, mas ele dialogava. Ele dialogava... Mas pela própria origem sindical, né? A origem sindical, dialoga, negociar, dialogar... Empurra aqui, tira lá, promete aqui, depois... Tal. Quer dizer, as pessoas sentiam a proximidade do presidente Lula, que eles não sentem com a presidente Dilma, que agora resolveu. Agora ela está indo, cada dia ela vai numa cidade, um pouco saiu do gabinete para dialogar, conversar, tenta dialogar com políticos, porque ela ficou numa situação muito ruim. Protestos, uma queda vertiginosa na popularidade, rápida, muito grande, além porque ela é palpável, ela é um poder palpável. Ela e os governadores são, mas ela é o grande símbolo do poder. Criou situações incríveis de descompasso com a Câmara e o Senado. E eles também perceberam que ela se enfraqueceu, soltaram os leões. Ali não tem inocente. O único inocente é o contribuinte que continua pagando. Continua pagando cada vez mais para ter cada vez menos. Para ter cada vez menos. Olha, e o jornal? Como é que está o jornal da Band, jornal da Noite? Eu estou no horário noturno, no meu cantinho lá, depois da 1h. Então dá para o telespectador te assistir aqui, depois ligar lá. Não vamos concorrer, né? Muda e tem uma boa audiência e tem uma presença muito grande dos anunciantes. Então,
uma boa audiência para o horário e uma boa presença dos anunciantes. Então, me dizem isso na Band, você está acomodado. Realmente estou acomodado, mas não no dia a dia. No dia a dia, cada dia uma novidade, cada dia tem um incêndio diferente. Com 72 anos, eu não estou pensando em dar grandes voos. Eu estou pensando em ir lá, ficar no meu canto, fazendo as coisas que eu gosto e contribuindo para a sociedade brasileira com o meu país. Boris, por nós, a gente vararia aqui à noite conversando, foi maravilhoso ter te recebido, é o grande jornalista, o grande amigo. Nosso programa, infelizmente, está terminando e eu gostaria de te colocar à disposição, algo que eu não perguntei, algo que você queira falar. Fique à vontade. Eu queria saudar o telespectador, dizer que com tudo isso que a gente vive, com todas as dificuldades, é para acreditar no país. O Brasil é um país com enorme potencial, tem um enorme continente, terras que não acabam mais agricultáveis, uma população muito boa, que precisa de mais educação, mais cultura, uma população muito boa e trabalhadora, é um mercado gigantesco, cobiçado por todo mundo. Eu acho que a nossa geração ainda vai ver o Brasil cada vez melhor. Nós não podemos desistir de acreditar nesse país que aceitou um cadinho de meus pais. Eu sou judeu, você é evangélico, você pode ser católico, branco, negro, amarelo, um país que trouxe essas pessoas que não perderam as suas características, são todos brasileiros, mas não perderam as suas características e amam esse país que merece ser amado e especialmente respeitado. Eu queria te agradecer, Denis, e um prazer te encontrar enorme. Em outras oportunidades. Muito obrigado. Hoje Muito nosso obrigado. telespectador foi honrado com a sua participação Muito aqui. obrigado. E você já sabe, todo final de noite, segunda a sexta-feira, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.